Bom, queridos amigos, no dia 10 de maio, essa última sexta-feira, encontro com gestores da Caixa Econômica Federal, o fascistoide despreparado que ocupa a presidência da República, reconheceu que o seu desgoverno vem enfrentando problemas e que encararia um tsunami na semana que vem, que já é esta semana. Ontem, segunda-feira, hoje é terça, segunda-feira, o tsunami já apareceu no horizonte. Nós já sabemos qual é. Mas vamos ouvir esse trecho e eu já retorno. E assim estamos governando. Alguns problemas? Sim. Talvez tenha um tsunami a semana que vem. Mas a gente vê esse obstáculo aí com toda a certeza. Que somos humanos, alguns erram, uns erros são perdoáveis, outros não. Assim é na nossa vida familiar também. Muita gente achou, ficou se especulando muito sobre esse tsunami. Os políticos mais veteranos já sabiam o que era, a gente da justiça também. Mas muita gente achou que seria o tsunami dos protestos, paralisações e greves contra os cortes na educação. Né? Eu vou deixar aqui estes panfletos para vocês tirarem prints, saberem onde que vai ser, na região sudeste, na região sul, na região nordeste, na região centro-oeste, na região norte. Né? Vejam aqui, ou nos perfis da mídia ninja, que está sempre ligado. Na verdade, o tsunami, né, não é em relação aos protestos contra os cortes criminosos e essa campanha de difamação das universidades públicas e os cortes criminosos do desgoverno Bolsonaro na educação básica, nas escolas públicas, nas mais de 30%, imagina, nós estamos com a PEC dos gastos do ilegítimo Temer, né, além da lei das terceirizações e da reforma trabalhista que destruiu direitos trabalhistas sociais, a PEC dos gastos que congela em 20 anos gastos em educação, saúde, infraestrutura, segurança. Né? Imagina, 30% é a morte, além da PEC dos gastos. Então, congelamento de investimento, e aí vem este corte em institutos federais, nas nossas melhores universidades, que são as públicas em rankings nacionais e internacionais. Então vai ter esse protesto. Mas, na verdade, o tsunami é em relação ao fato da justiça ter ontem autorizado a quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro e Queiroz. Né? Os indícios criminosos são tantos, minha gente, que a justiça, que é o que fez a justiça ter autorizado a quebra de sigilo bancário fiscal de 10 anos. São tantos os indícios que são 10 anos. De 88 pessoas. Então não é apenas Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. Vai atingir mulher de miliciano ligado a Flávio Bolsonaro. Né? Tá tudo aí, os nomes, todo mundo. Empresas, Flávio Bolsonaro, se eu não me engano, é dono de uma de uma loja de chocolate. Eu não lembro agora, da Copenhague, ele é sócio, aliás. Enfim, 88 pessoas, empresas, filhas do Queiroz, esposas dos dois, pessoas ligadas ao crime organizado, a milicianos. O que precisa ser feito agora? O Ministério Público Federal deve denunciar Jair Bolsonaro, já que ele está ocupando o cargo de presidente, a medida legal dentro da Justiça e do Estado Democrático de Direito. Deveria ser extinto o fórum privilegiado, mas é de que ele seja denunciado ao Supremo Tribunal Federal pelo Ministério Público. Não sei também se a Procuradoria-Geral da República também ela tem que ter tem que tomar essa coragem dianteira, mas precisam agir urgentemente, porque não restam dúvidas de seu envolvimento com Queiroz em fotos, em iates, né, com ele, fotos íntimas com milicianos, paramilitares, não só militares, paramilitares, policiais, milicianos. Né? Então é isso. Bom, daqui a pouco vou chegar no... O atirador da Marielle era vizinho dele. Bom,
Entre essas pessoas cujo sigilo bancário fiscal de 10 anos foi quebrado, está o Flávio Bolsonaro, filho mais velho, né, e esposas, filhas, até empresas e tal. É interessante porque políticos e magistrados estão vendo que essa devassa nas contas de Flávio tem potencial avassalador, né, conforme eles avaliam. São 80 funcionários do próprio Flávio Bolsonaro, entre eles Fabrício Queiroz. Há muitas ramificações. Né? E havia expectativa entre integrantes do Ministério Público do Rio que não atuam no caso de uma ação ainda mais incisiva sobre Fabrício Queiroz como um pedido de prisão. Em um local incerto desde o início do ano, Queiroz é apontado como a ponte entre o gabinete de Flávio e familiares milicianos. Bom, o Queiroz era o caixa da família Bolsonaro. Aqui é a entrevista que ele deu para o SBT, vocês podem ver aí no YouTube. Não consegue se explicar, diz que vendia carro, não consegue dizer em qual hospital estava internado para não ir depor ao Ministério Público. Então o Queiroz era o caixa da família Bolsonaro. Imagina, o restante de funcionários, que também não eram caixa, não serviam de caixa, né? O que acontecia? Ele recebia recursos do Flávio Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro. Haja vista que o Queiroz tinha uma filha nomeada no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, que em 27 anos no Congresso não fez nada que preste, sempre briguento, isolado, briguento não só com a Maria do Rosário, preferencialmente com mulheres e LGBTs e negros, mas com todos, né, sem apresentar um projeto, sem fazer nada pela cidade da qual representava, o estado no qual representava, sempre fascista, homofóbico, machista, xenofóbico, racista, né? E bostejando todo esse preconceito criminoso, munido de sua imunidade parlamentar. Né? Foi condenado recentemente justamente por discurso homofóbico e racista. Imunidade parlamentar, assim como foro privilegiado, também tem que ser muito repensado e acabar. Né? Como também não bastasse tudo isso, ser infecundo, ser corrupto, ter laranjas, etc., farsante, com um discurso fascista, apologista da ditadura da tortura, como também tinha esse envolvimento direto, né, sujo, espúrio, sanguinário, né, com milicianos assassinos, com crime organizado. Então ele tinha a filha do Queiroz no gabinete dele. Bom, os filhos nomeados no gabinete do Fábio Bolsonaro também. No mesmo gabinete, como vocês viram, estavam nomeados parentes de milicianos, entre eles o capitão Adriano, chefe do escritório do crime, um grupo de extermínio e provável mandante do assassinato cruel, brutal e político da vereadora Marielle. Então, o caso Marielle também vai ser determinante para revelar ainda mais o envolvimento da família Bolsonaro com os milicianos e grupos de extermínio. Sem contar que o atirador do crime da Marielle e do motorista Anderson, traficante de armas, o tal do Rony Lessa, já preso, é vizinho de Bolsonaro. Vizinho. Bom, o COAF já tinha identificado há poucos meses que Queiroz fazia depósitos na conta da dona Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro. Então, compreenda, a conta recebia dinheiro de milicianos e depositava dinheiro na conta da esposa do fascistoide, que hoje ocupa a presidência da República. Vocês têm noção do que é isso? A ligação do poder mais alto da burocracia federal com milicianos. Não à toa se tem muito cautela com o charlatão obscurantista Olavo de Carvalho atacando generais, porque eles podem detonar, tirar, que nem os nazistas fizeram a velha guarda sensata das Forças Armadas, democrática, constitucional, e colocarem não apenas olavistas persecutórios, como já está esse ministro tacanho da educação, o Ernesto Araújo das relações exteriores, como também, não só olavistas, como cair na mão de milicianos. Então é muito importante ter esse desfecho agora com essa quebra de sigilo. E é preciso que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, etc., denunciem Jair Bolsonaro pelo seu envolvimento com Queiroz também. Ele está nesse caso, ele está com o pé nesse caso. Vocês vejam que nesse vídeo ele já coloca, já empurra para o filho, né?
não, assim é com a nossa vida familiar também. Quem errou, todo mundo errou, tem que ser responsabilizado quem erra, etc. Já jogando a culpa para o filho que, por sua vez, esses dias, numa entrevista para o Estadão, já também empurrou, nessa entrevista aqui, já empurrou para a responsabilidade para o Queiroz. Então é isso, eles vão empurrando. Esses realmente cretinos que estão com o pé, politiqueiros extremistas com o pé no crime organizado e com milicianos assassinos. Bom, é muito importante deixar claro que esse fato do Queiroz é apenas um dos muitos funcionários, e a família do Queiroz, e o fato do Queiroz ter sido caixa em relação a depositar dinheiro, etc., é o que nós sabemos por enquanto de um mês. Imagine então agora quando aparecer e for divulgado informações de 10 anos, envolvendo mais pessoas. Não apenas o volume de dinheiro, gente, que esses politiqueiros extremistas, armamentistas e milicianos movimentaram nessa conta, mas todos os pagamentos que foram feitos. Por isso que o tsunami começa a surgir nos poderes lá em Brasília e no país. Né? Então, bom, o povo brasileiro está próximo de ver comprovado o envolvimento da família Bolsonaro com crime organizado. Perto disso, a corrupção de roubar dinheiro público e tal, ela é quase um jardim de infância. Ela é terrível também, ela também passa por cima de um país que precisa avançar, de um país que morre em filas de hospitais que precisam melhorar, de um país que cai na mão do tráfico do crime, mas esse tipo de corrupção aqui é mais do que corrupção, crimes de assassinatos, de assassinatos políticos, o crime organizado é muito mais perigoso, muito mais perigoso, numa escala, não apenas numa escala ética, mas numa escala prática. Você tem que, também não basta fulanizar, você tem que fazer reformas políticas, econômicas e tratar o capitalismo, reformas anticapitalistas na economia também, para fazer com que a corrupção se torne impossível. Mas isso daqui, envolvimento com crime organizado, milicianos, isso aí é mais do que corrupção, são crimes escabrosos. Então, o tsunami já apareceu, ainda não inundou todo o desgoverno, mas tudo encaminha para isso, e é preciso que o Ministério Público Federal envolva o Bolsonaro nessa investigação também, porque a esposa dele teve tudo isso, e isso vai aparecer, né? Bom, esse sujeito aqui também, ele é um dos muitos responsáveis por esses bandidos serem eleitos, esses extremistas, com esses discursos extremistas, né? Porque o programa dele é o mais, com maior audiência, mas há vários desses em várias localidades pelo país, em regiões, regionais, e em várias emissoras de televisão, né? Que o que eles fazem é um discurso para criar pânico na população, medo, né? Medo de que está muito violento, de que é só violência, só casos escabrosos de morte, de roubo, de violência, de furto e de assassinatos cruéis com crianças dentro e fora da família, enfim, só crueldade o tempo todo, privilegiando esse lado mais miserável da alma humana, não apresentando soluções de combate, por exemplo, à pobreza, que é o que causa não toda a violência, mas grande parte da violência, né? De reestruturação do espaço periférico, urbano, centro, não apresentam soluções. Né? Cria medo, pânico, para virem esses politiqueiros extremistas que defendem um Estado máximo em ser policialesco, em ser extremista, em ser genocida, em ser exterminador. Vejam o desgovernador lá psicopata do Rio, Witzel, e o Dória. Né? Não, bandido na cadeia. E aqui é bandido bom, bandido morto. O Bolsonaro vai além, é extremista nisso. Vamos ver se ele acha que o filho dele, que é bandido, tem que estar morto. E ele próprio vai ter que se suicidar, porque ele tem envolvimento, ele é bandido também. Então, esses programas criam isso. A gente vai ter que mudar. A gente vai ter que transformar tudo isso para
debater mais profundamente os problemas do Brasil. Mas eu tenho feito vídeo sobre isso, sobre uma revolução gramsciana, etc. Ficar discutindo, ressignificar o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é comunismo. Agora, só para terminar, em relação a este vídeo, então o Brasil está prestes, né, o tsunami já apareceu. Nos próximos dias, semanas e meses, a gente vai ter realmente comprovado de uma forma assim ainda mais escabrosa o envolvimento da família Bolsonaro com milicianos e o crime organizado. Isso precisa ser responsabilizado, eles precisam ser banidos da política. Eles são perigosos. O próprio discurso, não apenas o envolvimento com crime organizado, que assassina, que mata, mas eles são perigosos. O discurso deles é criminoso no mundo inteiro. Então, não há outra coisa a dizer para terminar este vídeo, senão fora Bolsonaro, realmente. E a gente precisa de um novo rumo do país, completamente.